Durante anos eu achei que pornografia era algo normal, inofensivo. Mas o que vivi depois me fez perceber que eu estava entrando em um buraco espiritual sem volta. Tudo começou de forma inocente, até que minha vida virou um pesadelo. No início, parecia apenas uma curiosidade passageira. Uma fuga dos problemas, um alívio emocional, um escape momentâneo que ninguém precisava saber. Mas aquele hábito escondido se transformou em uma corrente invisível, me arrastando para uma prisão espiritual cada vez mais escura. Eu não percebia, mas estava sendo envolvido por um laço de pecado, sedução e engano. Os pecados sexuais têm esse poder. Seduzem com suavidade, mas escravizam com brutalidade. Primeiro, a mente começa a ser moldada. A pornografia passa a ocupar os pensamentos. As fantasias sexuais se tornam constantes. A masturbação, que parecia algo isolado, passa a ser rotina. E quando percebi, já não conseguia mais me enxergar livre. Eu estava preso, completamente dominado. E mesmo frequentando a igreja, orando e tentando manter uma aparência de santidade, por dentro, eu estava apodrecendo espiritualmente. A sensação era de estar morto por dentro, vivendo uma falsa espiritualidade enquanto carregava o peso de desejos que me destruíam. A culpa tomava conta do meu coração. Eu prometia para Deus que não ia mais cair, mas caía. Eu dizia que seria a última vez, mas era só o começo de mais um ciclo. Um ciclo perverso, alimentado por espíritos que se alimentam de luxúria, fornicação, pensamentos impuros e desejos carnais. É assim que o inimigo age. Ele não mostra as correntes no início, só o prazer, só a fantasia, só a sensação de poder, controle, liberdade. Mas no mundo espiritual, cada clique, cada imagem, cada ato escondido, abria portas. Portas espirituais perigosas. Portais para demônios especializados em aprisionar almas nos pecados sexuais. O que parecia prazer virou tormento. O que parecia controle virou escravidão. Eu tentava parar, mas era como se uma força maior me puxasse de volta. Uma presença pesada. Um sentimento constante de acusação, vergonha, contaminação. Comecei a perder a sensibilidade espiritual. As orações já não tinham vida. A Bíblia parecia um livro fechado. E dentro de mim crescia uma certeza. Algo muito maior estava acontecendo. Algo que eu não conseguia explicar. Eu sentia que estava sendo observado, vigiado, controlado. Como se minha mente não me pertencesse mais. Como se o meu corpo estivesse sendo usado como território por algo invisível e maligno. Foi quando comecei a perceber que aquilo não era só uma luta emocional. Era uma batalha espiritual real. Uma guerra contra potestades que operam por meio da impureza, do desejo proibido, da lascívia, da sedução e da sensualidade. Os pecados sexuais não são apenas falhas morais, são armas do inferno. E eu tinha me tornado um alvo fácil, vulnerável, abatido, sem forças. Até o dia em que algo aconteceu. Algo que mudou completamente o rumo da minha vida. E me mostrou a verdadeira dimensão do que eu estava enfrentando. Nunca gostei de igreja. Achava tudo isso uma bobagem. Só queria viver minha vida, aproveitar, me divertir, fazer o que todo mundo fazia. Cresci ouvindo sobre Deus, mas aquelas palavras pareciam vazias, distantes, sem sentido. Enquanto algumas pessoas encontravam consolo na fé, eu só via regras, cobranças, julgamentos. Meu coração foi se tornando duro, resistente a qualquer coisa que tivesse cheiro de religião. Dentro de mim, havia um vazio. Mas eu preferia preenchê-lo com festas, amizades duvidosas, desejos carnais e uma liberdade que, na verdade, era uma armadilha. A rejeição à fé não veio do nada. Teve raízes profundas. Eu cresci com um buraco emocional que ninguém enxergava. A ausência do meu pai criou em mim um sentimento de abandono. Eu não sabia o que era ter direção, proteção, autoridade verdadeira. Sem referência de paternidade, fui me guiando por impulsos, vontades momentâneas e pelas influências que me cercavam. E foram justamente essas influências que me conduziram para longe da presença de Deus. Na adolescência, eu já estava completamente cego espiritualmente. A pornografia entrou cedo na minha vida. Amigos mais velhos, vídeos escondidos, conversas sujas, tudo isso alimentava a curiosidade que rapidamente virou vício. Era tratado como brincadeira, como se fosse parte do ser homem. Ninguém falava sobre as consequências espirituais.
Ninguém me alertava sobre os demônios que se escondem por trás dos pecados sexuais. E eu, cada vez mais entregue a esses prazeres, me afastei ainda mais de qualquer tipo de temor. Os cultos pareciam longos demais. As orações, uma perda de tempo. A Bíblia, nunca abri por vontade própria. Eu dizia que não acreditava, mas no fundo era apenas uma desculpa para continuar vivendo nos desejos da carne. Sem freio, sem consciência, sem arrependimento. Minha juventude foi marcada por escolhas erradas, amizades destrutivas e uma crescente aversão à santidade. Eu zombava das coisas espirituais. Achava tudo aquilo ultrapassado, mas enquanto ria da fé dos outros, o inimigo cavava espaço dentro de mim. Eu não sabia, mas cada decisão, cada pecado, cada pensamento impuro estava abrindo brechas, e as brechas viraram portas, portas para opressão, vícios, confusão mental e tormentos internos que eu nem sabia explicar. E foi assim, ignorando o sagrado, rejeitando a fé e alimentando os desejos carnais, que eu fui sendo empurrado cada vez mais fundo nesse abismo chamado pecado sexual. Foi aos 12 anos. Uma revista escondida no guarda-roupa do irmão mais velho de um amigo. Eu não estava procurando por aquilo, mas bastou uma olhada para algo ser ativado dentro de mim. Meu corpo reagiu, meu coração disparou, minha mente ficou confusa. Era como se eu tivesse encontrado algo proibido e fascinante ao mesmo tempo. Aquilo me marcou. Nos dias seguintes, eu só conseguia pensar naquelas imagens. Aquilo me perseguia nos pensamentos, nos sonhos, na escola, em casa. Eu queria sentir de novo aquela mesma excitação, aquele mesmo impulso. E foi aí que a pornografia entrou na minha vida, sem aviso, sem controle, sem misericórdia. Quando a internet chegou na minha casa, tudo piorou. Não era mais uma revista. Agora eram milhares de vídeos, imagens, conteúdos cada vez mais intensos, acessíveis com apenas um clique. Eu passava horas trancado no quarto, com as luzes apagadas, o som no mínimo, a alma se afundando em um lamaçal espiritual sem nem perceber. No começo, eu achava que era normal, que todo mundo fazia isso. Mas aquilo começou a me consumir. Eu esperava todos irem dormir só para me entregar ao vício. Meu coração sabia que era errado, mas a carne já estava dominada. E o pior, ninguém sabia. Era um mundo secreto, só meu. Um cativeiro interno, onde eu era prisioneiro dos meus próprios desejos. A vergonha começou a me corroer por dentro. Eu me sentia imundo. Tinha raiva de mim mesmo. Prometia que seria a última vez. Chorava, pedia perdão. Mas no dia seguinte, caía de novo. A pornografia virou meu esconderijo nos momentos de dor, de solidão, de rejeição. Eu me sentia vazio, sozinho, quebrado por dentro. O pecado sexual tinha se tornado uma fortaleza espiritual sobre a minha vida. Era mais forte que eu. Uma verdadeira compulsão. E quanto mais eu alimentava aquilo, mais minha mente se distorcia. A pornografia não só moldava meus pensamentos, ela começou a controlar meus desejos, minha visão sobre o corpo, sobre as mulheres, sobre o prazer. Eu já não via mais o mundo com os olhos de Deus. Minha mente foi se tornando um campo de batalha tomado por fantasias impuras e pensamentos incontroláveis. A cada novo acesso, uma parte da minha alma se perdia. E mesmo assim, eu continuava voltando, porque eu estava viciado. Porque espiritualmente eu já estava preso. Por fora eu parecia normal, mas por dentro eu estava completamente preso. As pessoas me viam sorrindo, conversando, vivendo uma vida aparentemente comum. Mas ninguém imaginava o que estava acontecendo dentro de mim. Era uma prisão silenciosa, um cativeiro de pensamentos impuros, desejos carnais e impulsos que me dominavam dia e noite. Eu estava vivendo uma vida dupla, uma vida pública e uma vida secreta, escondida entre quatro paredes, onde eu era consumido pela pornografia, pela masturbação compulsiva e por pensamentos que me sujavam por completo. Os pecados sexuais já não eram mais apenas momentos de prazer. Eram minha rotina, meu refúgio, minha dependência espiritual. Com o tempo, os efeitos colaterais começaram a aparecer. Fui me afastando das pessoas, evitava conversas profundas, me distanciava de amizades verdadeiras, não conseguia mais manter relacionamentos saudáveis. Eu estava sempre com vergonha. Me sentia sujo, indigno, fracassado e o mais doloroso, eu me afastava de Deus. Orar se tornou difícil. Eu dobrava os joelhos, mas as palavras travavam na garganta. Era como se uma parede invisível estivesse entre mim e o céu.
Lia a Bíblia, mas não sentia nada. Ia à igreja, mas minha mente estava longe, dominada por fantasias, lembranças, imagens que eu mesmo tinha alimentado. A presença de Deus parecia distante, e o vazio dentro de mim crescia mais a cada dia. Eu tentava parar, juro que tentava. Orava, chorava, jejuava, fazia promessas. Às vezes conseguia ficar 1 ou 2 dias longe do pecado, mas bastava um gatilho, um pensamento, uma tentação, e eu caía de novo. Era um ciclo vicioso, um tormento constante. O pecado sexual já não era apenas um erro, era uma força que me arrastava, que tomava o controle da minha vontade. E a cada recaída, a culpa me esmagava. Eu me sentia distante de tudo que era santo. Já não conseguia falar de Deus sem me sentir um hipócrita. Me sentia indigno de estar na casa dele, de levantar as mãos, de cantar. Porque por trás de cada gesto, havia uma mente em guerra, um espírito oprimido, um coração escravizado. O descontrole emocional era constante. Qualquer coisa me irritava, me abalava, me fazia explodir ou me fechar em silêncio. Eu carregava um fardo invisível que drenava minhas forças. Minha alma gritava por libertação, mas eu não sabia como sair. Era como se estivesse afundando em areia movediça. Quanto mais eu lutava sozinho, mais afundava. E ninguém sabia. Nem família, nem amigos, nem líderes. Era um cativeiro solitário, alimentado pelo silêncio e pela vergonha. E nesse silêncio, o inimigo me acusava, dia e noite. Dizia que Deus já tinha me rejeitado, que eu nunca seria liberto, que aquilo era quem eu era. E eu comecei a acreditar. Foi aí que começaram os pesadelos. No começo, eu achava que era só fruto da culpa, da ansiedade, da mente pesada pelas quedas constantes no pecado sexual. Mas com o passar do tempo, ficou claro que havia algo além do natural. Eu acordava no meio da noite suando frio, com o coração acelerado, sentindo como se tivesse alguém me observando. Às vezes, sentia uma presença no quarto. O ar ficava pesado, o ambiente parecia carregado. Havia noites em que eu não conseguia me mexer, como se algo invisível estivesse me pressionando contra a cama. Era como se forças espirituais estivessem ao meu redor, se alimentando da escuridão que eu mesmo permitia entrar pela porta do pecado. A pornografia e a masturbação, que antes eu achava que eram apenas vícios do corpo, se mostraram, na verdade, portais espirituais. Toda vez que eu caía, algo acontecia no ambiente. O clima mudava. Meu quarto, que deveria ser lugar de descanso, se tornava um campo de batalha. E aos poucos, comecei a entender que os pecados sexuais não atuam apenas na carne. Eles contaminam a alma e atraem demônios. Espíritos de luxúria, impureza, prostituição, lascívia. Todos encontravam legalidade para agir porque eu mesmo estava abrindo brechas. E por mais que tentasse racionalizar, havia algo ali que era real. Algo que me dominava, me oprimia, me observava. Eu comecei a ter visões durante os sonhos. Figuras escuras, rostos distorcidos, olhos que me encaravam com ódio. Eu acordava em desespero, sentindo como se tivesse sido tocado, como se minha mente estivesse sendo invadida. O vício já não era mais apenas prazer, era tormento espiritual, era opressão, era guerra. E quanto mais eu insistia em continuar naquele estilo de vida secreto, mais essas manifestações aumentavam. Eu podia estar sozinho fisicamente, mas espiritualmente, eu sentia que nunca estava só. As tentações ficavam mais intensas, os pensamentos impuros apareciam até mesmo durante os cultos, durante as orações, como se minha mente tivesse sido tomada. A queda espiritual foi silenciosa, mas profunda. Eu já não conseguia discernir o que vinha de mim e o que vinha de fora. Era como se minha vontade tivesse sido sequestrada. Eu percebia que estava sendo conduzido, manipulado por algo que queria me afastar completamente da luz. E aquilo que antes parecia prazeroso, começou a mostrar sua verdadeira face. Destruição, prisão, tormento. Cada novo acesso à pornografia parecia alimentar algo sombrio. Eu me sentia cada vez mais dominado, mais fraco, mais distante de tudo que era santo. E no fundo, uma voz ecoava, me fazendo acreditar que eu nunca mais conseguiria sair. Numa noite, tudo mudou. Era tarde, eu estava sozinho, mais uma vez afundado na pornografia, envergonhado, cansado, vazio. Aquela sensação de estar sendo observado voltou com ainda mais força. Mas dessa vez,
algo diferente aconteceu. Um arrepio percorreu meu corpo inteiro, como se uma força invisível tivesse invadido o ambiente. Meu coração disparou, minhas mãos tremiam. Tentei orar, mas não conseguia nem pronunciar o nome de Jesus. O quarto parecia girar. A atmosfera se tornava cada vez mais pesada. Foi então que senti como se algo puxasse minha alma para fora do corpo. Não foi um sonho. Eu sabia que estava consciente, mas não conseguia controlar nada. Eu via meu corpo deitado, imóvel, mas minha consciência já não estava ali. Era como se meu espírito estivesse sendo transportado, levado a um lugar que palavras humanas jamais conseguirão descrever completamente. Fui arrancado da realidade e lançado em um ambiente que carregava o peso do tormento eterno. Era escuro, sufocante, havia um cheiro de podridão no ar, um calor que queimava sem chamas visíveis. Gritos, lamentos, gemidos de dor que atravessavam a alma como lâminas. Eu tentei fugir, mas meu corpo espiritual estava paralisado. Eu só conseguia olhar, sentir, absorver o terror daquele lugar. Demônios, criaturas grotescas, deformadas, com olhos cheios de ódio, me observavam, como se soubessem exatamente quem eu era. Eles se alimentavam do medo, da impureza, da vergonha, e cada um parecia carregar marcas dos pecados que eu mesmo havia cometido. O inferno não era apenas um lugar de fogo, era um lugar de consciência. Lá, não existe esquecimento. Cada pecado sexual, cada vez que caí na masturbação, cada imagem pornográfica, cada fantasia carnal, tudo estava diante de mim como acusações vivas, como vozes que me torturavam sem cessar. A sensação era de total desespero. Não havia para onde correr, não havia consolo, não havia tempo. O arrependimento ali já não fazia sentido. Era como estar num tribunal onde a sentença já foi dada. Eu gritava por socorro, mas ninguém respondia. Era como se todo o universo tivesse me esquecido. Um vale profundo de trevas, onde almas gritavam por misericórdia, mas eram ignoradas. E no centro de tudo, eu percebia, os pecados sexuais não eram apenas atos físicos, eram laços espirituais que me acorrentavam àquele lugar. A fornicação, a pornografia, a masturbação, os pensamentos impuros, todos tinham um preço. E naquele momento, eu estava diante da fatura espiritual sendo cobrada. A sensação de ser observado pelos próprios demônios que um dia me seduziram foi a pior de todas. Eles riam, zombavam, e naquele terror absoluto, eu entendi que aquilo que vivi na terra como prazer, naquele lugar era sofrimento sem fim. Eu vi pessoas queimando, com os olhos em chamas. Todos estavam presos no mesmo pecado que me consumia, a pornografia. A cena era indescritível. Era como se eu tivesse sido levado a uma parte específica do inferno, um vale destinado apenas àqueles que se entregaram a esse pecado oculto, silencioso, mas espiritualmente devastador. Era um lugar escuro, sufocante, com um calor que parecia sair do próprio solo. As paredes daquele vale eram feitas de algo que parecia carne viva, pulsando, gemendo. E por toda parte, correntes. Correntes grossas, negras, envolviam os corpos das almas que estavam ali. Eles gritavam, se contorciam, mas não conseguiam se soltar. Suas mãos estavam presas, seus olhos abertos e em brasa, queimando sem parar. O tormento não vinha apenas do fogo, mas da memória constante do que fizeram em vida. Eles não podiam fechar os olhos, porque neles, telas espirituais brilhavam no escuro, reproduzindo cenas de tudo que haviam consumido. Vídeos, imagens, fantasias, tudo ali era real, mas multiplicado em dor, vergonha e horror. Demônios passavam entre eles, zombando, rindo, apontando. Eram criaturas deformadas, com rostos que mudavam o tempo todo, como se imitassem as tentações que um dia haviam oferecido. Um deles se aproximou de mim, com olhos afiados como lâminas e uma boca que se abria de lado, revelando várias fileiras de dentes. Ele sussurrou: "Você achou que ninguém via, né? Mas nós vimos tudo. E te guiamos até aqui." Aquilo me paralisou. Era como se o pecado que um dia parecia ser meu refúgio, agora fosse o motivo da minha condenação. As almas daquele vale choravam, imploravam por misericórdia. Algumas gritavam o nome de Deus, mas era tarde demais. O som dos lamentos ecoava como um coral de dor. Não havia pausa, não havia silêncio, só gritos incessantes.
Um dos tormentos mais cruéis era ver aquelas almas tentando arrancar os próprios olhos com as mãos, como se pudessem se livrar das visões que as torturavam. Mas as correntes as impediam. Elas eram forçadas a assistir, sem parar, cenas das suas próprias quedas, como se cada pecado cometido em segredo agora fosse uma arma de tortura eterna. Vi um homem amarrado em uma cadeira feita de espinhos incandescentes. Sobre ele, uma tela flamejante exibia tudo o que ele assistiu em vida. E a cada imagem, o fogo em seus olhos aumentava. Ele gritava: "Eu tentei parar! Eu juro que tentei!" E uma voz demoníaca respondia rindo: "Mas você gostava demais para deixar." Era como se o inferno tivesse uma memória perfeita dos pecados sexuais que cometemos. Nada ali era esquecido. Cada clique, cada vídeo, cada pensamento impuro tinha um peso. E naquele vale, tudo era exposto, intensificado, eterno. Então eu ouvi uma voz, forte, firme, mas ao mesmo tempo cheia de autoridade e misericórdia. Era diferente de tudo que já tinha escutado. Ela ecoava não só ao meu redor, mas dentro de mim, como se penetrasse cada parte do meu espírito. A voz disse: "Volte, mas avise ao mundo." Naquele instante, todo o barulho do vale cessou. Os gritos, os gemidos, as zombarias dos demônios, tudo silenciou. Era como se a própria criação se curvasse diante da presença dessa voz. E eu entendi. Deus estava me dando uma chance. Mesmo com toda a sujeira que carregava, mesmo com todos os pecados sexuais que me escravizaram, mesmo com o peso da pornografia, da masturbação, dos pensamentos impuros, ainda havia esperança, ainda havia misericórdia. Mas aquela ordem era clara, urgente, inegociável. Avise ao mundo. Naquele momento, fui puxado com força, como se estivesse sendo arrancado das profundezas. Meu espírito foi envolvido por uma luz intensa, que queimava, mas ao mesmo tempo purificava. Eu senti como se camadas de imundície estivessem sendo rasgadas de mim. A dor era real, mas trazia libertação. Era o peso das correntes sendo quebrado. Eu vi meu corpo deitado, imóvel, com os olhos fechados. E em um sopro, fui lançado de volta. Meu coração disparou. O ar entrou com violência nos meus pulmões, minhas mãos tremiam. Sentei na cama ofegante, coberto de suor, com o rosto molhado de lágrimas. O quarto estava em silêncio, mas meu espírito ainda ardia com a lembrança do que tinha acabado de viver. Fiquei ali por horas, tentando entender. Eu tinha voltado. Estava vivo, mas já não era o mesmo. A sensação de temor tomou conta de mim. Não era medo natural, era temor santo. Pela primeira vez, entendi o peso real dos meus pecados sexuais. Eu não tinha apenas caído em erros comuns. Eu havia me tornado cativo de forças espirituais que queriam a minha destruição. E Deus, por pura graça, havia me arrancado de um destino eterno de tormento. Mas não apenas para me salvar. Ele me deu uma missão. Era como se cada palavra daquela voz ainda estivesse gravada em meu peito. Avise ao mundo. Eu precisava contar, mostrar, gritar. Porque eu sabia o que tinha visto. Eu sabia o que estava esperando aqueles que vivem presos à pornografia achando que é algo pequeno. Eu sabia o que aguardava os que brincam com a masturbação, com os pensamentos impuros, com a fornicação, ignorando que há uma realidade espiritual sendo alimentada a cada queda. E agora, com os olhos abertos e o coração estremecido, eu entendia. Minha vida nunca mais poderia continuar como antes. Foi quando decidi que nunca mais viveria preso à pornografia. Naquela madrugada, ainda tremendo por dentro, com os olhos vermelhos de tanto chorar, eu fui até o chão do meu quarto, me lancei de joelhos e clamei com todas as forças da minha alma. Não foi uma oração ensaiada. Foi um grito desesperado de alguém que provou o gosto amargo do inferno e sabia que não podia mais brincar com os pecados sexuais. Eu disse: "Deus, eu não quero mais viver assim. Me liberta." E ali começou um processo intenso de libertação. Jejuei por dias, porque entendi que minha carne precisava ser enfraquecida. Me alimentei da palavra como nunca antes. Declarei guerra contra tudo que me levava a cair. Redes sociais, conteúdos sensuais, ambientes, pensamentos. Cada vez que a tentação vinha, eu corria para a presença de Deus. Eu aprendi a vencer primeiro na mente. E com o tempo, os frutos começaram a aparecer. A paz que eu não sentia há anos voltou. Minha comunhão com Deus foi restaurada.
Passei a orar com intensidade, a sentir a presença do Espírito Santo, a ter prazer em estar na casa do Senhor. Minha mente foi purificada, meu coração começou a arder por santidade. Se você está preso nesse pecado, ainda há tempo. Mas não brinque com isso. A pornografia, a masturbação, os pensamentos impuros, tudo isso são correntes espirituais que o inimigo usa para te afastar de Deus, destruir sua mente e contaminar sua alma. Mas hoje, através desse vídeo, o Espírito Santo está te chamando para a libertação. Não ignore essa voz. Se você sentiu que Deus falou com você, feche seus olhos agora mesmo e ore comigo. Senhor Jesus, eu reconheço que tenho vivido preso ao pecado sexual. Me arrependo profundamente por cada queda, por cada pensamento impuro, por cada vez que me entreguei à pornografia e à masturbação. Eu te peço, liberta a minha alma, renova a minha mente, purifica o meu coração. Eu quero viver em santidade. Eu quero caminhar contigo. Em nome de Jesus, amém. Se você orou de coração, com sinceridade, com lágrimas nos olhos, ou até em silêncio profundo, escreva aqui nos comentários. Eu quero libertação. Isso não é só um comentário. É um ato de fé. É uma declaração espiritual. E se você chegou até aqui, deixa o seu like. Ele ajuda esse vídeo a alcançar outras vidas que também precisam ser tocadas por essa verdade. Se inscreve no canal agora, porque toda semana estamos trazendo palavras, testemunhos e revelações profundas sobre libertação, santidade e guerra espiritual. E não sai do vídeo ainda. O próximo conteúdo já está aparecendo aí na tela. Como o diabo prende pessoas através da masturbação. Clica agora e continua nessa jornada de libertação. Deus ainda tem muito para te mostrar.